8h19, estamos recebendo no Jornal da Bandeirantes Gente o promotor de justiça Bruno Carpes, nessa série de reportagens que o Jornal Gente tem feito a respeito da questão da saída temporária de presos, assunto que interessa muito a nossa audiência. Estamos sendo demandados por estimular esse debate, trazer mais esclarecimentos, mais cobranças no ar a respeito do que acontece com a nossa legislação para aqueles que são condenados, principalmente por crimes graves. Bandido que integra a facção criminosa, que foi condenado por homicídio, foi condenado por latrocínio, foi condenado pelo tráfico de drogas, ou seja, lideranças do crime organizado que de alguma forma, por cálculos matemáticos realizados pela justiça brasileira, têm o direito de sair da penitenciária por alguns dias. Muitos deles, é claro, não voltam, muitos deles descumprem as medidas que são colocadas, muitos deles cometem crimes durante o período da saída temporária porque não estão preparados, não cumpriram a sua pena integralmente e não, claro, vão voltar ao convívio social como se imagina. Nós convidamos para esse debate o promotor Bruno Carpes, que é um especialista no assunto, tem livros publicados a respeito da situação da política criminal brasileira, e é um prazer tê-lo conosco nesse sábado para conversar um pouquinho sobre esse assunto com os nossos ouvintes. Doutor Bruno Carpes, seja bem-vindo aqui, bom dia ao senhor. Bom dia, caríssimo Pedro, bom dia, caríssimo Cláudio Humberto. É uma satisfação, uma honra imensa, um privilégio estar hoje acompanhado de vocês para debatermos um tema tão caro à nossa nação. Doutor Bruno Carpes, a saída temporária, na avaliação do senhor, deve ser extinta pelo Poder Legislativo brasileiro? Com toda certeza, Pedro. Nós precisamos fazer me permita uma certa digressão. Voltemos a 40 anos, né, 1984. O Brasil, então, escolhe o sistema progressivo de pena, isto é, o regime fechado, semiaberto e aberto, buscando a chamada ressocialização, para que paulatinamente o preso retorne ao convívio social. Mas, quando pensado naquela época, a progressão de regime não se tratava de um direito do réu, mas sim da sociedade, quando uma comissão avaliasse de que aquele preso não apresentava tamanha periculosidade e pudesse progredir. Mas isso se perdeu durante o tempo, inclusive a partir de 2003, quando o exame criminológico deixou de ser obrigatório. E por que eu estou falando de progressão de regime? Porque a saída temporária ela é um benefício que pode ser dado apenas no regime semiaberto. Por quê? Porque é pensado no semiaberto, ao mínimo toda noite tem que dormir na penitenciária. Então ele sempre, pelo menos num turno, ele está sendo vigiado pelo Estado. E aí em 35 dias por ano, num intervalo de 7 dias, se dá a chance dele sair sem qualquer tipo de fiscalização para as ruas. E nós sabemos que o aparato estatal, e não poderia ser diferente, não há como se fazer uma fiscalização forte para se acompanhar todos os milhares de presos que vão às ruas. Por isso, e aí o mais grave, Pedro e Cláudio Humberto, da saída temporária, é que como houve a desnaturação das penas no Brasil, e hoje nós sabemos que raríssimas são as penas que começam no regime fechado, nós sabemos que apenas os crimes mais graves que obrigam o juiz a começar a pena no regime fechado. Então, nós sabemos que só tem direito à saída temporária aqueles presos que começaram no regime fechado, isto é, aqueles que cometeram crimes gravíssimos. Então, veja, um benefício que acabou se tornando próprio apenas para quem comete crimes graves, porque aquele que não comete um crime tão grave, ele não sequer começa no regime fechado. E como exige 1/6 da pena para ter o direito à saída temporária e estar no semiaberto, quando ele tiver eventual direito de saída temporária, ele já não estará mais no semiaberto. Ele estará no aberto ou até já em livramento condicional ou até no chamado regime aberto domiciliar, etc.
Então veja o problema do sistema penal brasileiro hoje, que foi totalmente desnaturado desde 1984. Doutor Bruno Carpes, é um prazer, uma honra tê-lo aqui. Eu quero dizer que eu tenho aqui atrás um livro do senhor. Eu vou até aqui tirar para mostrar e recomendar aos nossos ouvintes, que é exatamente O Mito do Encarceramento em Massa. É um livro do Dr. Bruno Carpes, está aqui, ó. E aí, está aqui o livro. E aí eu queria fazer uma pergunta exatamente em torno desse tema, que é do encarceramento, né? Porque a sociedade está cansada disso. As pessoas não aguentam mais o deboche, né? Da justiça, da legislação, né? Desses religiosos, né, que são responsáveis pela aplicação da pena, né? Esses bandidos tinham direito a sair de bandidos perigosos, direitos a saidinhas depois de cometerem crimes pavorosos, né? Em datas comemorativas. Aí a gente assistiu, quando eu me refiro ao deboche, é isso, né? Suzanne van Richthofen, por exemplo, na saidinha do Dia dos Pais, do Dia da Mãe, do Dia do Pai, tendo ela assassinado os dois. A gente assistiu o casal Nardoni sendo liberado para comemorar o Dia da Criança, tendo matado a própria filha. Né? É impressionante como a legislação e até a justiça, né, debocha da sociedade, das vítimas, e isso tem muito a ver com questão ideológica, né, a meu ver. E a gente verifica, e eu queria que o senhor explicasse isso, né, sobre como isso nasce, esse tipo de conceito, né, nasce nas universidades, que são completamente aparelhadas por partidos de esquerda, e acabam chegando e chegam ali na prática. Nós vimos anteontem, aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, o futuro secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, dizendo que é um entusiasta da saidinha. O cara era segurança pública, imagine. O chefe dele, o ministro Ricardo Lewandowski, que o convidou para o cargo e deve assumir a parte da Justiça, ele já defendeu publicamente, há coisa de um ano atrás, ainda ministro do Supremo, ele defendeu o desencarceramento, o esvaziamento das cadeias e o desarmamento da população, é claro, né? Bandido pode andar armado, mas os cidadãos não. Então eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre esse mito de que iniciativas, inclusive progressão de regime, etc. e tal, se destinam não apenas à ressocialização de pessoas que fizeram opção clara pelo mundo do crime, né? Portanto, elas próprias não estão interessadas em ressocialização, e de outro lado, a intenção de esvaziar as prisões. Queria que o senhor tratasse disso aqui, explicasse aqui aos nossos ouvintes, por favor. Cláudio Humberto, no início da sua fala, você mencionou o termo religioso. Foi muito feliz a sua expressão, porque religião se remete a dogma. O que nós temos no Brasil é uma paixão por este dogma, chamado ressocialização. Isto é como se nós colocássemos no sistema prisional o preso para uma assistência técnica de gente. Enquanto mais o sistema vai falindo, se dobra a aposta nele. Então se confunde primeiro o encarceramento em massa, que é uma expressão americana, de que significa, é fácil de se entender, se prende mais do que se deveria, algo que não tem nada a ver com o Brasil. Se confunde o encarceramento em massa com superlotação carcerária, que é um problema que surge a partir do abandono do Estado da prisão, ou seja, o Estado aparelhado, ele se vê em meio a este dogma de que nós precisamos cada vez mais extirpar o Instituto da Prisão, e já é isso que acontece no Brasil há muito tempo, e isso vem há 40 anos, Cláudio Humberto, se dobrando a aposta. Vamos fazer uma digressão. Em 95, nós temos a lei do juizado especial, que da noite para o dia transforma metade dos crimes da nossa legislação em infrações de menor potencial ofensivo, isto é, impossibilita a prisão. Depois ainda, mais a suspensão condicional do processo. Nisso nós já passamos para 3/4 dos crimes no Brasil. E
Então, ou seja, não tem que se perguntar, olha, a prisão não vem dando efeito. É ao contrário, olha, se a maioria dos crimes não dá prisão, quem tem que se explicar é quem está apostando nas chamadas penas alternativas. Tem que explicar por que as penas alternativas não têm dado certo, e aí a minha opinião, ao contrário, tem fomentado a impunidade e o aumento do número de crimes. E com isso, essa que eu chamo da porta giratória, como as penas são tão ínfimas, e nós temos, então, essas prisões preventivas que acabam ficando também por pouco tempo, aguardando o processo. E o que acontece? Essa porta giratória, o sujeito entra e sai, à custa de quê, Claudio Humberto? À custa de sangue de novas vítimas, de patrimônios de novas vítimas. E eu pergunto a esses idealizadores, me mostrem um país que dê direito, ou seja, direito é algo que a pessoa pode postular e o judiciário é obrigado a deferir. Direito à progressão de regime para esses exemplos que há pouco tu nos deste, da Suzane von Richthofen, e assim, por exemplo, ainda esse deboche de sair justamente no Dia dos Pais, relembrando das suas vítimas que foram brutalmente mortas. Então, mas aí vem, né, doutor Bruno Carpes, nessa questão do deboche, né? Aí o que aconteceu, por exemplo, em São Paulo? Eles simplesmente descaracterizaram a saidinha, ou desvincularam a saidinha a datas comemorativas. Então aqueles 35 dias é um absurdo completo. O bandido tem direito a 35 dias fora da cadeia, por ano. Isso. Uma beleza, né? E aí o que acontece? Acontece que eles acabam fugindo, né? Aqueles 4% que em São Paulo representam mais de 1.500 criminosos. Especialmente os mais perigosos, né, Claudio Humberto? Exatamente. Especialmente os mais perigosos. E aí a autoridade judicial, que é quem executa, é quem define exatamente a saidinha, não sei o quê, as datas e tal, para tentar enganar a população, a opinião pública, para desviar a atenção sobre esse deboche, que era comemorar o Dia da Criança tendo matado o próprio filho ou a filha, né, como aconteceu no caso dos Nardoni, a gente vê também a mudança disso. Agora não, agora é assim, eles definem um dia lá, um fim de semana, um feriadão e tal, e sem caracterizar aquilo como data comemorativa, né? É outro deboche. Com certeza. É um sistema falido que não se quer se admitir que faliu. E tem outra questão que nós não podemos omitir do debate, que se usam sim a progressão e a saída temporária para a administração de presídios no Brasil afora. Porque, como os presos sabem que isso se tornou direito no Brasil, eventualmente, se eles forem indeferidos, pode haver uma certa confusão, até rebeliões no sistema prisional, porque o Estado, na maior parte dos estabelecimentos, perdeu o domínio sobre o seu território privado, que é privado, particular, né, do Estado, que é a penitenciária. Ele também usa esses direitos, que foram se tornando direitos, por isso eu fiz aquela digressão, para a administração do sistema prisional. Por isso eu digo, e aí o que acontece, né? Por que não se investe no sistema prisional? Justamente porque se está atuando com esse dogma de que nós não podemos construir mais prisões, de que prisões não geram nenhum tipo de efeito, e com isso nós ficamos estagnados sempre, com pouquíssimas vagas sendo criadas Brasil afora. E o que acontece? Como se há o direito à progressão de regime, e aliás, às vezes nem se precisa da saída temporária, explico por quê. Porque criaram o tal do semiaberto humanizado. Vejam os termos que o sistema vai criando. Ou se não há vaga no sistema semiaberto, o juiz é obrigado, isso está numa súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, a deferir, então, a chamada prisão domiciliar. Isso o que é? Ele vai cumprir o resto da pena em casa, sem qualquer fiscalização. No máximo, para alguns pode haver a tornozeleira eletrônica, que é um outro debate, porque a tornozeleira eletrônica tem diversos problemas. Os juízes têm enorme dificuldade em atestar a segurança de que a pessoa saiu do perímetro permitido, etc. Então veja como o debate é longo, mas uma coisa é certa: enquanto os demais países que adotaram o sistema progressivo, a Inglaterra que criou esse sistema
abandonou há bastante tempo, o Brasil apostou nele justamente quando os outros países estavam abandonando. E há 40 anos está pegado esse sistema. Então, esse sistema é falido, não deu certo em nenhum lugar do mundo, e só aqui nós temos um patamar tão baixo para a progressão de regime e transformamos a progressão de regime em direito, enquanto os outros países há uma comissão que sempre avalia, visando se a sociedade vai correr risco ou não com a progressão, se há periculosidade ainda naquele criminoso. Se a comissão daquele país, daquele estado, entendeu que ainda há uma periculosidade, ele diz que ainda recomenda ao juiz ou ao conselho penitenciário de que não deve haver ainda progressão de regime. Estamos conversando hoje no Jornal Gente ao Vivo com o promotor de justiça Bruno Carpes, autor de livro a respeito do assunto da política criminal brasileira, trazendo esclarecimentos aqui para quem está nos acompanhando. Algumas decisões são tomadas pelo Poder Legislativo a respeito da mudança penal. Aliás, o Constituinte foi muito sábio, né, doutor Bruno Carpes, ao colocar na Constituição Federal a previsão de mudança de regras penais, processuais penais, pelo Congresso Nacional. Não se pode, por exemplo, baixar uma medida provisória com matéria penal. Não se pode, por exemplo, uma Assembleia Legislativa, uma Câmara Municipal, criar um tipo penal exclusivo para aquela região. A legislação penal, ela é nacional. E esse cuidado foi tomado para reservar aos deputados e senadores o direito de fazer a mudança da regra de acordo com os anseios da sociedade. As pesquisas hoje de intenção de voto e de intenção também, quando consultada a população sobre alguns assuntos, elas são muito vantajosas para uma repressão maior. O brasileiro quer uma punição maior, o brasileiro quer a redução da maioridade penal, o brasileiro, quando consultado pelos institutos sérios, vai para esse caminho. Agora nós temos o Supremo Tribunal Federal, que não só na matéria penal, em outras matérias, acaba metendo bedelho onde não foi convocado pela nossa legislação. E acaba trazendo decisões que têm impactos como essa que o senhor falou aí, da questão do semiaberto humanizado, né? São interpretações da justiça que acabam virando lei. Como é que o senhor, como operador do direito, vê esse quadro todo aqui descrito? Pedro, é um quadro que esses dias eu escutei um autor, não esqueci o nome, queria dar o crédito, que falou muito bem. Hoje nós não temos o princípio da segurança jurídica, nós temos o princípio da aleatoriedade jurídica. Ou seja, as coisas estão muito aleatórias, os próprios julgados em diversos temas do direito penal, processual penal, nos pegam de surpresas diariamente, porque eles mudam conforme se há uma mochila, não há uma mochila, coisas assim, muitos de são menos importância. Isso atrapalha a previsibilidade que o sistema penal e processual penal tem que ter, tanto para o Estado, mas para o próprio cidadão que está sendo processado. E aí nós temos, então, mas veja, é bom lembrar, né, os tribunais superiores, eles são indicações políticas, ou seja, o presidente da República, tanto para o STJ quanto para o Supremo Tribunal, ele dá a última palavra na indicação, né? Então, isso está ligado a quem nós elegemos para como chefe de Estado da nação, porque o chefe de Estado da nação, obviamente, vai escolher aquele que, pelo menos isso teoricamente, né, Pedro? Aquele que se coaduna com a sua ideia, com a ideia do seu programa ideológico em relação ao combate à criminalidade. Então, por isso, por exemplo, o debate nos Estados Unidos, isso foi muito pouco falado, quando o Donald Trump se elegeu na penúltima eleição americana, o segundo ponto apontado pelos seus eleitores como motivo para a eleição do Donald Trump foram as escolhas que teriam de ser feitas para a Suprema Corte americana. Veja como o americano já entendeu isso, de que uma boa composição da sua Suprema Corte depende de uma boa escolha, ou a escolha que ele entenda que vai colocar na Suprema Corte alguém que pense sobre segurança pública, outros temas caros à sociedade,
pense igual a ele na presidência da República, porque é o chefe de Estado que indica os ministros da Suprema Corte. Então, isso é um debate que também é político, né? Não é totalmente jurídico, mas é jurídico no ponto seguinte, que a nossa, como o Cláudio Humberto falou, ele falou religioso, realmente, eu falo das igrejas que hoje se estabeleceram em vários, no cenário acadêmico, que é de que não se pode, eu, por exemplo, não consigo hoje fazer na academia um trabalho defendendo o fim da saída temporária. É muito difícil encontrar uma faculdade, uma cadeira, um curso de mestrado ou quiçá doutorado que eu possa defender esse tipo de tese. Então, veja o tamanho do problema. Por quê? Porque o que nós chamamos, a doutrina americana, a psicologia americana, chama de wishful thinking. É o pensamento desejoso. Eu quero que o criminoso se ressocialize, que ele se reintegre à sociedade. E aí não se mede as consequências dessas escolhas. A sociedade, ela sempre evoluiu com tentativa e erro. E para isso nós precisamos de humildade. Olha, eu apostei numa forma de ver o direito penal, o sistema penal, mas eu vi nesses 40 anos que isso não tem dado certo. Eu vou ter que buscar outra alternativa. E isso não se faz por falta de humildade, por não querer contrariar muitas vezes a academia, a academia não querer se reformular. Então, aí a academia muitas vezes estar fechada num programa político partidário, né? E chamando isso de ciência, dizendo que é ciência por quê? Porque foi aprovada por uma banca acadêmica. Então é isso que nós precisamos revisitar dentro da academia, porque todas essas ideias ultrapassadas, né? Dr. Edilson Moginot chama de retrotopia, né? De que é se apaixonar pela ideia do passado e independentemente dela não tá dando certo. E nós vivemos nisso. A sociedade, os crimes sempre em número elevado, aumentando, crimes graves, estupros aumentando, roubos à mão armada aumentando. E aí eu devolvo perguntando a vocês, que país do mundo que permite, com 5 anos, 4 anos, alguém que cometeu um crime de homicídio contra os próprios pais, contra filhos, contra os seus concidadãos, possam estar novamente na rua? Isso é uma pena para voltar para a rua, na maioria dos países, de furto, ou de um roubo sem uso de arma de fogo, não de um homicídio. E por que fizeram isso? Por causa da progressão de regime. Enquanto nós não entendermos que o sistema progressivo de pena faliu em todo lugar do mundo, nós não mudaremos o quadro. Doutor Bruno Carpes, eu durante muito tempo, eu quero até fazer essa meia-culpa, acreditava, né, que pessoas que defendem essas ideias, né, as ideias do desencarceramento, que há encarceramento em massa, essas idiotices, eu achava que eram pessoas idiotizadas pela visão romântica do bandido, né? O bandido é um coitadinho, é vítima da sociedade, coisas do gênero. Realmente eu achava que eram pessoas que eram idiotizadas por essa visão. Mas hoje, e sobretudo com o seu trabalho magnífico, né, inclusive esse livro que eu mencionei, isso deixa muito claro, né, que há ali uma questão ideológica permeando tudo isso, ou empurrando, ou recomendando esse tipo de atitude, né? Eu queria que o senhor falasse, portanto, sobre isso. Eu me lembro nesse livro que o senhor menciona o caso envolvendo, acho que 2019 ou 2019, a deputada Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores lá do Rio Grande do Sul, né, aí do Rio Grande do Sul. E ela foi assaltada, foi vítima de algum tipo de violência, etc. Ela que é uma das principais, sempre foi, defensoras desse tipo de atitude, né, de proteção ao bandido e etc. Vimos mais recentemente um caso muito parecido da deputada Tabata Amaral, é da mesma laia, né? É gente que no Congresso Nacional
age no sentido de impedir a aprovação de leis que sejam mais duras contra os criminosos, né? E ela foi vítima também de violência, ficou chocada com aquilo, etc. e tal, mas não consta que nenhuma nem outra tenha feito uma revisão, digamos assim, de suas posturas, né? Porque, afinal de contas, o interesse ideológico, partidário, sempre é mais forte, né? Grita mais alto na cabeça dessas pessoas. Queria que o senhor falasse sobre isso, sobre a responsabilidade ou a irresponsabilidade dos nossos políticos, dos nossos congressistas, levando o país a uma situação em que nós estamos hoje. Claudio Humberto, esse capítulo que tu mencionas, que eu menciono o caso, na verdade, a partir desse assalto sofrido pela deputada, a qual eu lamento como qualquer assalto e como promotor de justiça, iria processá-lo e buscar a justa e a legal pena e condenação para esse caso. Na verdade, eu comento sobre uma socióloga aqui do Rio Grande do Sul, aqui no jornal aqui local, ficou muito irritada com a repercussão do cidadão que teria falado de que a deputada não deveria sequer fazer um registro de ocorrência, porque se ela prega o desencarceramento, não podia colocar em risco o assaltante, levando ao conhecimento da autoridade policial para que ele buscasse a autoria e ele eventualmente fosse preso. E com isso a socióloga, então, ela, num preconceito contra a população, diz que a população não entende de direitos humanos e que os direitos humanos são são justamente voltados para essas minorias. E aí eu então discorro dessa estreiteza de visão sobre os direitos humanos, porque a história dos direitos humanos, e aí se pega até um conceito kantiano de que qualquer pessoa, criminoso, não criminoso, independentemente da sua cor, da sua etnia, o direitos humanos ele é universal, ponto. Isso, e falando quando se fala que os direitos humanos são universais, nós estamos dizendo que o direito penal ele vem para garantir os direitos humanos das vítimas. E é isso que vem sendo esquecido no Brasil, confundindo de que penalizar é uma afronta aos direitos humanos. Essa é a grande confusão que foi feita. Não, são direitos humanos positivos. Nós precisamos condenar, penalizar para efetivar os direitos humanos das vítimas. É isso que precisa ser feito. Então, e aí isso vem sendo difundido como assim, olha, e aí se criam adjetivos, né? E eu não entro nesse debate, porque esse debate, para mim, é debate de jardim de infância, é o debate de ficar colocando apelido. Então, quem prega a necessidade da punição, como eu, é punitivista, é revanchista, quer a vingança. Não, eu quero que haja uma justa repreensão e de que futuras vítimas, porque ele já cometeu um crime e mostrou que é antissocial, de que ele, durante um tempo razoável, até um conceito, como é que se vai ressocializar alguém se alguém vai ficar apenas 1, 2 meses dentro da prisão? Há tempo hábil para tentar ressocializar? Eu não gosto desse termo, eu gosto de reabilitar, porque a reabilitação remete à questão individual. Ressocializar remete de que ele é um doente social e que precisa se adaptar à sociedade, e a sociedade também está doente. Isso já é um debate longo. Eu gosto do termo reabilitar. Então, ele precisa para ser reabilitado, ele também precisa ficar um tempo razoável dentro da prisão para que o Estado o dê um atendimento adequado que não se deu lá na rua antes dele cometer o crime, quando ele decidiu cometer o crime. Então, esse debate que nós precisamos melhorar sobre direitos humanos. Direitos humanos são universais. Não é exclusivo de maioria, de minoria, nem de um grupo. Direito humano ele é essencialmente individual. Ou seja, nós não podemos ser atingidos na nossa integridade física, na nossa vida, na nossa liberdade. Esse é o histórico de direitos humanos. E é isso que eu defendo. Direitos humanos para todos. E direitos humanos para todos é um direito penal efetivo, com penas adequadas e não ínfimas, como agora. Porque se nós tivermos penas adequadas, nós estaremos evitando
novos crimes e novas violações de direitos humanos. Doutor Bruno, tem uma pergunta aqui, tem muita manifestação de ouvinte, eu quero agradecer os ouvintes que estão mandando mensagem aqui, nós estamos compilando, né? O Diogo está aqui na produção, tá me ajudando nessa tarefa para tentar responder algumas perguntas, outras o senhor já respondeu automaticamente nas respostas que deu aos nossos questionamentos, mas tem uma pergunta interessante aqui do Júlio, que é nosso ouvinte, sobre essa questão da mudança da saída temporária. Nós tivemos aí compromisso, né, de autoridades ao longo dessa semana, de um empenho maior para mudar esse quadro, lembrando, como nós dissemos ontem e temos repetido aqui, esse projeto já passou na Câmara, está no Senado Federal, ou seja, metade do caminho já andou. Quem foi o relator desse caso foi o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que conversou conosco ontem aqui no programa. E nós temos o compromisso do presidente do Congresso, que é o homem que manda na pauta, o Rodrigo Pacheco, disse, né, que está empenhado nessa questão aí, vamos ver se realmente não são palavras ao vento. Também o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que vai a Brasília no começo de fevereiro para engrossar o coro e a pressão para uma mudança na legislação penal, não só da saída temporária, mas o endurecimento também da aplicação do direito, das penas para bandido perigoso. Mas o Júlio pergunta o seguinte: se houver mesmo essa mudança, acabar com a saída temporária, no dia seguinte, o Brasil já vai ser um novo país em relação a esse tema? Ou os presos que foram condenados, que cometeram crime antes da mudança da lei, eles ainda vão continuar tendo esse benefício da saída temporária? Porque, como já se ouviu aí várias vezes, a lei penal começa a valer do momento em que é criada para frente. O que o senhor pensa sobre o assunto e o que deve acontecer se realmente a saída temporária de presos for extinta no país? Pedro, esse é um debate essencialmente dogmático jurídico. Se essa regra de direito material processual, já há entendimento bem antigo das cortes superiores de que é um direito material. E sendo direito material, realmente, muito provavelmente, quase certamente, não vai retroagir. Isso será feito, valerá apenas para os novos crimes, para os crimes realizados após a publicação dessa eventual lei impedindo a saída temporária. Isso eu falo com a mais absoluta tranquilidade, porque conheço um pouco do entendimento dos tribunais superiores, né? Lembrando que quem dá a interpretação à lei federal é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O STJ tem largo histórico de entender que praticamente todos os institutos de execução penal, né, que é um instituto da lei de execução penal, né, a saída temporária, é de direito material, ou seja, é um direito do preso enquanto cometeu o crime, né? Então, muito provavelmente sim, isso só valerá para os crimes que forem cometidos após a publicação dessa eventual lei, terminando com a saída temporária. Doutor Bruno, eu queria que o senhor refletisse conosco sobre uma questão que é uma questão que tem sido latente aí, né? Em algum momento o país isso está latejando, né? E em algum momento o país vai discutir, se é que já não está discutindo, ou pelo menos refletindo sobre isso. A gente tem assistido o Supremo Tribunal Federal passando por um período, meu Deus do céu, né? Uma coisa única na nossa história, digamos assim, né? Ontem, demonstrando o seu conhecido senso de humor, só pode ser isso, só posso atribuir isso ao senso de humor do presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele disse que essa história de insegurança jurídica no Brasil é mito, ou não foi nem mito, ele usou é lenda, ele usou essa expressão, ele gosta dessa expressão. Diz que é lenda, que não existe insegurança jurídica no nosso país. Eu já ouvi gente que eu respeito, lembrando o fato de que o Supremo talvez esteja passando por um momento tão triste, tão difícil, porque quase todos os seus integrantes, eu tenho a impressão que a única exceção é do ministro Fux, Luiz Fux, que tem um histórico na magistratura, todos os demais são advogados transformados em ministros da Suprema Corte. Advogado tem lado, né? Advogado aprendeu no exercício da advocacia a ter lado. Eu queria que o senhor refletisse sobre isso.
Pode ser essa uma das explicações, porque o que a gente está vendo é o Supremo Tribunal Federal absolutamente contaminado pelo interesse político e até partidário, né? A gente assiste ministros fazendo comício, né? Ministros do Supremo participando de atos políticos, partidários, né? No Palácio do Planalto, como aconteceu no último dia 8 de janeiro, e coisas dessa natureza. O STJ é diferente, não é, doutor Bruno Carpes? O STJ eu tenho a impressão que tem ali uma maioria de magistrados, de pessoas que têm um histórico na magistratura e, portanto, não que eles não façam bobagem, tem lá uma sexta turma que solta bandido a granel, né? Mas há uma maioria de ministros com histórico na magistratura que nos tranquiliza muito. Eu queria que o senhor refletisse sobre isso, sobre a qualidade desses tribunais, sobretudo desses dois tribunais. Bem, inicialmente até o ministro Barroso acabou de me dar uma ideia para o meu novo livro, O Mito da Segurança Jurídica, porque eu que atuo na área jurídica, especialmente a penal, há muito tempo, olha, segurança jurídica é algo que falta muito. Eu de cabeça, vou dar um exemplo. Eu tenho julgados, por exemplo, hoje em dia a polícia tem tido muita dificuldade com a busca pessoal. Quando que pode fazer a busca pessoal, quando que é flagrante, quando não é. Então eu tenho um exemplo, por exemplo, do STJ, que bastou o sentido humano mudar, que uma abordagem foi legal e outra ilegal. Por exemplo, o que eu quero dizer? Numa abordagem onde a polícia diz que viu alguém mexendo com drogas dentro da casa, o STJ disse que isso não basta para entrar na casa, de que não havia a fundada suspeita, a fundada razão para ingressar no domicílio e entendeu que o flagrante era ilícito. No outro julgamento, onde a polícia invocou que sentiu o cheiro da maconha, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que era legal, ou seja, mudou apenas o sentido. Pelo olfato é legal, pela visão é ilegal. Então vejam se isso é segurança jurídica. Bom, cada um faça a sua avaliação. Quanto aos ministros Supremo e advocacia, olha, Cláudio Humberto, nós tivemos, assim, no passado, mais remoto, grandes advogados que se tornaram grandes ministros. Eu tenho aqui de cabeça, por exemplo, o ministro Evandro Lins e Silva, que era um tribuno caloroso no Tribunal do Júri, na defesa dos seus clientes, mas quando mudou a toga, ele também mudou o espírito, porque ele era um grande jurista. Eu acho que a questão é um pouco... Nós temos que ver o seguinte, o histórico acadêmico e a cosmovisão de quem está sendo indicado. O que ele pensa sobre a finalidade do direito penal, o que ele pensa sobre a política de drogas, né? Porque hoje nós temos tribunais superiores muita defesa da legalização das drogas, uma pauta que, a meu ver, deve ser debatida pelo Congresso Nacional, não pelo Poder Judiciário. Mas se sabia, por exemplo, de antemão, antes das suas escolhas, que esses ministros, seja do STJ ou do Supremo, já pregavam contra a criminalização das drogas, né? Já pregavam contra o encarceramento, contra a prisão. Então, quando eu vejo essas decisões, eu não me surpreendo, porque eu já sabia como esses ministros pensavam antes de assumir no cargo. Então, é isso que... E aí essas questões importantes, muitas vezes são passadas batidas nas sabatinas, né? As sabatinas não abordam esses temas que são caros, inclusive, ao Congresso, né? Como a legalização do aborto, a legalização das drogas, que são temas eminentemente políticos, né? Que têm que ser debatidos no Congresso com toda a sua representatividade, porque o Poder Judiciário não gosta de representatividade tal qual o Congresso Nacional. Então, isso é uma crise também, entendo, do nosso modelo de três poderes, né? Onde o sistema de freios e contrapesos, né? Porque a sabatina faz parte do sistema de freios e contrapesos, de a sabatina ser melhor aproveitada, porque não pode depois o Senado se dizer surpreso, por exemplo, com a fala de algum ministro que está defendendo a legalização das drogas, quando já sabia de que antes de ser ministro já defendia essa pauta. Então, veja, é um problema bem longo
bem profundo que precisa ser debatido. Então, isso é muito bem debatido nos Estados Unidos. E esse debate não é feito no Brasil. A escolha tem sido feita conforme o que o Congresso, que representa a população, toda a população, espera das Supremas Cortes. Olha, se tem escolhido, tem aprovado, me parece que o Congresso tem concordado com a maioria das pautas, porque sabe de antemão, recebeu o histórico desses que estão se tornando juízes nos tribunais superiores do que eles pregam. Então a questão me parece, é difícil, eu que sou um homem do direito, um homem que fala sobre questões jurídicas, até eu não sou para quem está mais na ciência política, mas me parece um problema muito mais fora do âmbito jurídico e mais do modelo constitucional não estar sendo bem seguido, e por isso eu falei no sistema de freios e contrapesos, do que uma questão jurídica. A questão jurídica já estava posta. Nós já sabíamos qual era a posição destes que estão se tornando os nossos ministros da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Promotor de Justiça Bruno Carpes, um dos grandes especialistas nas questões ligadas à prisão e segurança pública no país, conversou conosco nessa manhã aqui no Jornal Gente. Muito obrigado mais uma vez para o senhor abrir um espaço aí na sua agenda, que eu sei que é muito concorrida, para falar para os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer ouvi-lo. Parabéns aí pelo trabalho. Até uma próxima, promotor. Eu que agradeço imensamente, inclusive pelas palavras carinhosas do Cláudio Humberto acerca do meu livro. É um livro que eu me dediquei muito, um trabalho que me custou muitos apelidos, né? Mas eu não estou no jardim de infância para me preocupar com apelido. E agradeço a vocês sempre pelo espaço. Vocês são jornalistas ao qual eu tenho a mais profunda admiração, porque hoje nós temos uma crise em todos os setores da sociedade, inclusive no jornalismo. E vocês hoje são exemplos a serem seguidos pelos mais jovens que procuram futuramente serem jornalistas. Parabéns pelo trabalho de vocês e um bom fim de semana a todos vocês, a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, doutor Bruno. Bom fim de semana.